Estamos aqui para uma aula sobre Sistema Internacional de Unidades. Na física, todos já devem ter ouvido falar na tal da unidade. O que seria essa unidade? Primeira coisa para nós entendermos o que é a unidade, vamos falar sobre um conceito muito importante que é medir. O que é medir? Medir, eu posso dizer que é comparar. Então, quando eu vou medir algo, eu estou comparando uma grandeza com outra grandeza de mesma unidade. Por exemplo, eu posso medir esse quadro em lápis. Se eu contar quantos lápis esse quadro tem, eu posso estimar que esse quadro, a altura dele é de 5 lápis. Hoje em dia nós usamos o metro para medir, o quilograma para a massa, entre outros, devido à facilidade. A gente tem vários instrumentos de medida hoje em dia, como uma trena, um paquímetro, uma régua. Nós temos a balança para medir massa, mas nem sempre foi assim. As medidas que eram utilizadas era, por exemplo, a polegada, unidade muito comum de comprimento, a jarda, que é a distância da ponta do nariz até a sua mão, o pé, muito comum também essa medida. Antigamente não tinha esses valores. Era comparado, por exemplo, a distância pelo pé do rei. Só que imagine, quando você vai fazer uma medida usando o pé, por exemplo, eu que tenho 1,95 m e um pé 44, não tem como eu comparar com outra pessoa de 1,5 m que tem um pé 34. Então havia muitas distorções de medidas de um país para outro, porque em alguns lugares o pé era maior, de outros menor. Daí a necessidade de se criar um padrão. Esse padrão que nós usamos hoje, o padrão de medidas, é o Sistema Internacional de Unidades, que ele é o padrão utilizado em todos os países. Dentro desse padrão do Sistema Internacional de Medidas, temos as medidas fundamentais, que são: para comprimento, nós usamos o metro. Para massa, nós usamos o quilograma. Para tempo, o segundo. Corrente é o ampere. Na temperatura é o Kelvin. Quantidade de matéria é o mol. E a intensidade luminosa é o candela. Então, esses são os padrões utilizados de medida. Por quê a necessidade disso? Com a globalização e o avanço da ciência, então, por exemplo, se um cientista precisasse estudar dados de outro cientista localizado em regiões diferentes, ele poderia fazer isso sem nenhum problema utilizando o Sistema Internacional de Unidades. Nós também temos algumas grandezas que são derivadas dessas grandezas fundamentais, que são a área em metro quadrado, volume em metro cúbico, velocidade em metro por segundo e aceleração em metro por segundo ao quadrado. E temos também os fatores de multiplicação das unidades, que são o tera, que equivale a 10 elevado a 12, o giga, que é 10 elevado a 9, o mega, 10 elevado a sexta, o quilo, 10 a terceira, o hecto, 10 ao quadrado, o deca, 10 a primeira, dec, 10 a menos 1, centi, 10 a menos 2, o mili, o micro, o nano e o pico. Esses fatores de multiplicação são usados quando nós estamos trabalhando com grandezas muito grandes, como, por exemplo, relacionada à energia. Usa-se muito o megajoule, quando você tem uma alta energia. E também essas muito pequenas, quando a gente está trabalhando com grandezas como, por exemplo, de carga elétrica, que a gente usa na ordem de microcoulombs. Então, esses fatores de multiplicação, eles nos ajudam na hora do estudo de grandezas muito grandes ou grandezas muito pequenas. Agora vamos ver algumas conversões de unidades. Claro, tem vários tipos de conversão de unidades. Eu vou destacar aqui as principais, são das grandezas fundamentais, que são mais usadas principalmente na mecânica, que é o comprimento, massa, tempo e velocidade. A unidade de comprimento do SI é o metro, só que nós trabalhamos várias outras unidades quando estamos lidando com comprimento. Para o comprimento, nós vamos falar como se converte de
quilômetro para metro. De quilômetro, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, qualquer valor que eu quiser saber de quilômetros para metros, basta multiplicar por 1000. Por exemplo, 2,5 quilômetros. Se eu quiser saber quantos metros isso vale, eu multiplico por 1000, que dá 2.500 metros. Já se eu tenho um valor em metros, 600 metros, e eu quero saber esse valor em quilômetros, eu faço o processo inverso. Divido por 1000. Isso equivale a 0,6 quilômetros. Para a massa, a unidade de massa do SI é o quilograma. Então, se eu tenho qualquer valor em grama, que é o mais usado, essa conversão de grama para quilograma. Você tem que 1 quilograma é equivalente a 1000 gramas. Então, se eu quero transformar de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. E se for de grama para quilograma, eu divido. Exemplo, 8 quilogramas é equivalente a 8.000 gramas. E se eu tenho, por exemplo, 50 gramas, se eu quiser transformar em quilogramas, eu divido por 1000, 0,05 quilogramas. A unidade de tempo do SI é o segundo, mas temos outras também que são usadas, muito usadas, que é o minuto, a hora, os dias, né? Então você só tem que lembrar disso, que 1 minuto é equivalente a 60 segundos e 1 hora é equivalente a 60 minutos. Então, se eu tenho sabendo disso, eu posso fazer qualquer tipo de conversão. De minuto para segundo, multiplico por 60. De segundo para minuto, divido por 60. De hora para minuto, multiplico por 60. De minuto para hora, divido. E como 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos, 1 hora é equivalente a 3.600 segundos. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho 2.160 segundos e quero saber quantas horas isso vale, basta eu dividir por 3.600, porque se 1 hora tem 3.600 segundos, então de hora para segundos multiplico por 3.600 e de segundo para hora divido por 3.600. Isso aqui vai dar 0,6 horas. E se eu quisesse saber esse mesmo valor em minutos, eu pegava esse 0,6 e multiplicava por 60, ou dividia esse 2.160 por 60. Isso aqui em minutos seria de 36 minutos. E agora a velocidade. A conversão de velocidade mais utilizada é o quilômetro por hora para metro por segundo. 1 km por hora corresponde a 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Então eu posso cortar esses dois zeros e esses dois zeros de cima, de baixo, de cima e de baixo. Logo eu vou ter que isso aqui é 10 sobre 36 metros por segundo. Então, se eu quero saber qualquer valor de quilômetro por hora para metro por segundo, eu multiplico por 10 e divido por 36, que é a mesma coisa que você apenas dividir por 3,6. Então, com isso, nós temos que 1 metro por segundo corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Então, se você quer transformar de metro por segundo por quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E se você quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Exemplo, 144 km por hora é equivalente a 144 dividido por 3,6, que vai dar 40 metros por segundo, como a gente queria demonstrar. Agora vamos para os exercícios.
A primeira questão diz o seguinte: o intervalo de tempo de 2,4 minutos equivalente no Sistema Internacional de Unidades é... A unidade de tempo no Sistema Internacional de Unidades é o segundo. Então, se ele dá um intervalo de tempo de 2,4 minutos, para eu saber quantos segundos isso vale, você pode resolver aplicando uma regra de 3 ou simplesmente multiplicando esse valor por 60. 2,4 vezes 60 é a mesma coisa que 24 vezes 6, que vai dar 144 segundos, que é a alternativa C. A segunda questão diz o seguinte: dentre as unidades seguintes, qual corresponde ao menor comprimento? Para saber qual aqui corresponde ao menor comprimento, eu vou deixar todas as unidades em metros. A primeira, que é a letra A, 0,521 quilômetros, e metros é equivalente a 521 metros. A letra B, 5,21 vezes 10 a terceira centímetros. De centímetro para metro, eu divido por 100 ou multiplico por 10 a menos 2. Então, isso aqui vai dar 5,21 vezes 10 a primeira, que é a mesma coisa de 52,1 metros. A letra C você tem 5,21 vezes 10 a quarta metros. Isso aqui, esse 10 a quarta, transformando em número, tirando na potência de 10, isso vai dar, anda 4 casas, 52.100 metros. A letra B, 5,21 vezes 10 a quinta milímetro. De milímetro para metro, eu multiplico por 10 a menos 3 ou divido por 1000. Então, eu poderia transformar esse número tirando a potência de 10 ou simplesmente multiplicar por 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 5,21 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa de 521 metros. E finalmente a letra E, em que você tem 5,21 vezes 10 ao quadrado, isso é metros, já em metros. Isso corresponde a 521 metros. Aí, analisando as alternativas, o que tem o menor valor, que foi o que ele pediu, é justamente a letra B. Então, para resolver esse tipo de problema, você teria que deixar todas as grandezas na mesma unidade, que é o metro. Você poderia deixar tudo em quilômetro? Poderia. Mas dentre essa questão em particular, seria mais fácil deixar só tudo em metros. Dentre as alternativas, qual é a que pode representar o valor de uma caloria? E manda você considerar uma caloria como sendo 4,16 joules. Vejam aí que as alternativas não estão em joules, e sim em função de quilograma, de metro e de segundo. Então, você vai ter que fazer uma relação entre a caloria e o joule primeiro, e depois ver qual das unidades é correspondente. Bom, o valor numérico das alternativas, né, o valor numérico da grandeza aí vai ser 4,16, isso é óbvio, para representar uma caloria. Mas a sua unidade de medida, que é representada em joule, joule é unidade de trabalho ou de energia. Eu posso fazer uma comparação ou usando a fórmula de trabalho ou usando a fórmula de energia. Energia potencial, peguei um exemplo, é dado por mg H. Então, a partir daqui eu posso tirar uma relação de unidades que tem a massa, comprimento e tempo. Então, a unidade de massa seria o quilograma, o G, que é a aceleração da gravidade, é 1 metro por segundo ao quadrado, e o H é 1 metro. Logo, nós iríamos ter que quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado.
Aí você pode dizer, não tem alternativa desse jeito, mas tem escrito de outra maneira, com esse segundo em cima. Seria o 4,16, que é o valor numérico correspondente a uma caloria, vezes o quilograma, vezes o metro quadrado, vezes o segundo a menos 2. Então, esse é o valor correspondente a uma caloria em joule, só que o joule pode ser representado por quilograma vezes metro quadrado vezes segundo a menos 2, que dá a alternativa B. Então, obrigado a todos por ter assistido mais essa videoaula. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês e até a próxima.